Hello, good morning, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, a gente vai dar continuidade à unidade 3, né? Aquela unidade onde a gente está aprendendo a falar sobre as horas, sobre a nossa rotina, né? Aí, na aula passada, lembram que nós estudamos essas duas páginas onde nós vimos a rotina dessa menina, né? Então, as coisas que ela fazia durante o dia e os horários em que ela praticava cada uma dessas atividades. Então, a gente viu o horário em que ela acordava, né? O horário que ela acordava, que no caso aí, it's 6 o'clock, it's time to get up, né? Então, o horário que ela acordava, que no caso eram 6 horas. Vimos também aí o horário que ela ia para a escola, né? O horário que ela go to school, às 7 o'clock, ela ia para a escola. Vimos também o horário que ela chegava da escola, né? O horário que ela almoçava, que eram as 12 horas, né? O 12 o'clock, ou midday, que é meio-dia, né? Então, a gente viu o horário que ela chegava da escola e que ela almoçava, né? I have lunch, que foi o que ela disse aí. It's 12 o'clock, it's time to have lunch. Então, ao meio-dia, né? 12 o'clock, ou midday, ela almoçava. Depois a gente viu que às 2 horas, né? 2 o'clock, era a hora que ela fazia o homework dela, né? Então ela disse aí, it's time to do homework, quando eram 2 horas, certo? Depois a gente viu aí também que ela jogava bola com os amigos dela às 4 horas, né? Às 16 horas. E por último, o horário que ela ia dormir, que no caso eram 10 horas, certo? Então a gente observou os horários em que ela fazia cada uma dessas atividades. E aí, com base nisso, né, depois que a gente observou, vocês tiveram que responder a essa questão aqui, né? Então, aqui nós tínhamos as frases e vocês tiveram que colocar o horário em que ela fazia cada uma dessas atividades. Depois nós aprendemos os 4 períodos do dia, né? E quando é que a gente vai utilizar o AM e o PM, não é isso? Então, vejam que na primeira figura dizia aí, it's 7 o'clock in the morning, it's 7 a.m. Então, a gente viu que no período da manhã, a gente sempre vai utilizar para falar sobre a hora, né? Depois da hora, o AM, porque é no período da manhã, como eu expliquei para vocês na aula passada. E a gente viu que no período da tarde, como por exemplo aí no segundo quadrinho, né? It's 3 o'clock in the afternoon. It's 3 p.m. Então a gente viu que à tarde, como era o caso aí, né? 3 da tarde, it's 3 p.m. Então esse p.m. a gente sempre vai usar nos horários da tarde e da noite. A gente viu também aí, né? It's 6 o'clock in the evening, it's 6 p.m. Então, aí no caso já estava anoitecendo, né? Eram 6 horas da tarde. E aí, it's 6 p.m. E por último, it's 10 o'clock at night, it's 10 p.m. também, certo? Então, a gente viu que o AM a gente sempre só vai utilizar para horários da manhã. A partir do meio-dia até a noite, a gente vai utilizar até meia-noite, a gente utiliza o PM, certo? Que foi o que foi explicado para vocês aqui nessa outra página. Como atividade de casa, vocês tinham aqui esses relógios, onde vocês iriam precisar marcar a hora, né? Escrever o número da hora que estava sendo dita e marcar ou AM ou PM. Na letra A, it's 1 o'clock in the morning, então vocês iriam colocar o horário correspondente. Na letra B, it's 5 o'clock in the afternoon, então vocês também iriam colocar o horário correspondente. Na letra C, it's 2 o'clock in the afternoon, e aí vocês também iriam colocar o horário correspondente. E na letra D, it's 11 o'clock at night. E em cada um desses relógios nós temos 2 quadrinhos aí, né? O quadrinho AM e o PM. E vocês iriam marcar um X no quadrinho ao lado dessas letras aí. Depois nós temos aqui abaixo esse bilhete, né? Eita, aumentou tudo aqui. Então aqui, gente, a gente tem esse bilhete, né, aqui abaixo,
onde nós temos o bilhete e pergunta para vocês algumas informações. Quer saber dessas 3 perguntas, né? Quem escreveu o bilhete? Então, o bilhete, quem escreve é quem assina no final do bilhete, né? Que no caso aí foi Anita Baker. Então, quem escreveu o bilhete? Anita Baker. Para quem? Para quem foi que o bilhete foi escrito? Então, o bilhete dizia assim: Dear Teacher Carol. Então, no caso, o bilhete foi escrito para a professora Carol. My son Richard has to go to the doctor at 10 o'clock today. So he needs to leave school at 9 o'clock, please. Thank you. Have a good day. Então, que informação há nesse bilhete? Que informação há nele? A mãe de Richard precisa que ele saia da escola um pouco mais cedo para levá-lo ao médico, certo? Então, essa é a informação do bilhete. Na aula de hoje, nós vamos aprender aqui os números de 11 a 20. Então, nós temos aqui esses números dessas cores, né? E temos aí o nome de cada um desses números. Então, vamos repetir junto comigo. O número 11, que é o 11. O número 12, 12. O 13, 13. O 14, 14. O 15, 15. O 16, 16. O 17, 17. O 18, 18. O 19, 19. E o 20, 20 ou 20, certo? Vocês vão ouvir das duas formas. Sabendo disso, vocês vão precisar completar as frases aqui abaixo de acordo, né? Vocês vão observar a cor que está sendo dita em cada uma dessas frases e vai escrever o nome que está aí abaixo do número, né? Que é o nome por escrito, o número por escrito. Então, aí na letra A, numbers, tracinho e tracinho, are blue. Então, quais são os números que são da cor blue? Então, você vai observar o nome do número que está aí abaixo dele e vai escrevendo os 2 primeiros tracinhos. Na letra B, já quer saber do number orange, do number que é da cor orange. Então, observem qual é o número que é da cor orange e escreva na letra B. Na letra C, quer saber dos 2 números que são das cores e da cor yellow. Na letra D, dos 2 números que são da cor pink. Na letra E, do número que é da cor red, né? E da letra F, dos números que são da cor green. Então, observem cada um desses números que estão sendo pedidos e escreva, né, o número por escrito, por extenso, como vocês estão observando aí abaixo do número, certo? Aqui nós temos agora que descobrir as sequências e completar com os números que faltam. Então, aqui nós temos algumas sequências onde vocês irão completar com os números que estão faltando. Na letra A, nós temos aqui a sequência que é de 3 em 3 números. Então, por exemplo, são os números ímpares. Nós temos o número 1, que é o número 1, depois já pula para o número 5, que é o 5. Então, entre o número 1 e o número 5, qual é o outro número que é ímpar? Né? Já que são de 3 em 3 números. Depois do número 5 até o número 9, nós temos o número 9, né? Então, aí já é tem 2 números entre eles que são pares e um número que é ímpar. E depois do número 9, pula um número, né? E já escreve o outro número depois do 10. Caso vocês não entendam muito bem, na videoconferência a gente tenta fazer de uma forma melhor, mais explicativa. Mas pelo menos tentem fazer como vocês entenderem. Na letra B, nós já temos aqui pulando de 4 em 4 números. Então, aqui nós já temos de 2 em 2 números, no caso. Então, aqui nós temos o primeiro tracinho, que tá faltando o número, depois já pula para o número 4, né, que é o 4, depois o 6, que é o número 6, depois o 8, que é o número 8, depois vem um tracinho, depois pula para o 12, que é o 12, e tem um outro tracinho para completar também. Na letra C, nós temos agora aqui, agora sim pulando de 3 em 3 números, né? Na sequência da letra B, é pulando de 2 em 2 números. E na sequência da letra C, é pulando de 3 em 3 números. A gente tem primeiro aí o número 3, depois já vai pular para um outro número, né? Já que são de 3, vocês contam
3 números e escreve o número, depois o 9, depois vem um tracinho aí, o 15, que já é o 15, e vai ter um outro número também, né? Pulando do 15 mais 3, pulando 3 números. Se não entender, não tem problema, deixa em branco que na videoconferência a gente tenta responder. Na letra D, nós temos aí dois números que estão faltando, né? Depois nós já temos o 12, depois o 16 e vocês vão completar com outro número. E na sequência da letra E, já vem do maior para o menor, né? Então, aí nós temos o 20, que é o 20, depois já pula para o 18, que é o 18, depois o 16, que é o 16. Então, os números que estão faltando, a gente vai concluir depois, certo? Nessa página aqui, nós temos agora o nosso para relembrar, onde a gente tem algumas frases e algumas figuras e esses relógios ao lado. Então, nós iremos ler as frases, ligar os pontos, ligar a frase para a figura que está se referindo e nos relógios que estão ao lado da figura, vocês irão desenhar os ponteiros marcando no relógio o horário que está sendo indicado na frase. A primeira frase diz: I go to school at 7 o'clock. Eu vou para a escola às 7 horas. Então, você vai ligar essa frase para a figura em que a menina está indo para a escola e no relógio você vai desenhar os ponteiros marcando 7 horas. Na segunda frase, nós temos I have lunch at midday. Eu almoço ao meio-dia. Então, vocês vão ligar também essa frase para a figura da menina almoçando e no relógio vai marcar meio-dia, né? Vai desenhar os ponteiros marcando meio-dia. Na terceira frase, nós temos I do my homework at 3 o'clock. Eu faço meu dever de casa às 3 horas. Então, aí você também vai ligar para a menina fazendo o dever de casa e vai desenhar os ponteiros marcando 3 horas no relógio. I play ball at 5 o'clock. Eu jogo bola às 5 horas. Então, você vai ligar essa frase para a menina jogando bola e no relógio ao lado você vai marcar às 5 horas, certo? E na última frase, I go to bed at 9 o'clock. Eu vou para a cama às 10 horas. Então, você também vai ligar essa frase para a figura e vai marcar no ponteiro às 10 horas, certo? Então, na aula de hoje, a gente vai responder até essa questão e vamos corrigir até essa questão. A questão 2, aqui da página 25, vai ficar como atividade de casa, somente a questão 2, para a gente corrigir na outra aula, certo? Vocês irão completar os horários de algumas das suas atividades. Então, aqui nós temos essas frases referentes às suas atividades, o horário que você faz cada uma dessas coisas. A primeira, I get up at. Eu acordo às. Se você acorda às 6 horas, então você vai escrever I get up at 6 o'clock. A próxima frase, I have breakfast at. Eu tomo café da manhã às. E vai escrever o horário que você toma café da manhã. Se você toma café da manhã às 6:30. At 6:30, certo? I go to school. E aí, no caso, gente, o o'clock, lembrem que você só vai escrever depois de hora exata. Como, por exemplo, se você acorda às 6 horas, às 6 horas, né? Então, você vai colocar I get up at 6 o'clock. Se você toma café da manhã às 7 horas, I have breakfast at 7 o'clock. Mas se você toma café da manhã às 6:30, então você vai colocar I have breakfast at 6:30. A próxima frase, I go to school at. Se você vai para a escola às 7 horas, I go to school at 7 o'clock. Se você almoça, né? I have lunch at. Se você almoça ao meio-dia, I have lunch at 12 o'clock ou midday. Como nós temos nos exemplos aí acima. I watch TV at. Então, o horário que você assiste TV depois que você chega da escola. Então, se você assiste TV às 6 horas da noite, I watch TV at 6 o'clock. I take a shower at. Eu tomo banho às. O horário que você toma banho antes de você jantar. Então, se você toma banho para você jantar às 7 horas, então I take a shower at 7 o'clock. I have dinner at. O horário que você janta.
I have dinner at. Se você janta 7 horas, I have dinner at 7 o'clock. Se você janta 8 horas, I have dinner at 8 o'clock. E por último, I go to bed at. Eu vou para a cama às. E o horário que você vai dormir. Se são 10 horas, I go to bed at 10 o'clock. Se for 11 horas, at 11 o'clock, certo? Então, essa questão vocês vão tentar responder e a gente só vai corrigir na aula da semana que vem, certo? É uma questão para casa. Até hoje, nós iremos responder só até a primeira questão aqui da página 25 e a página 25, aqui a segunda questão, vocês marcam como atividade para casa, certo? Na agenda e na outra aula que a gente corrige essa questão, tá certo? Então, daqui a pouco a gente se vê para tentar responder, né, as questões que vocês ficaram com dúvidas e para corrigir as outras questões também, tá certo? Então, até já!